Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de organização financeira. Eu sou o professor Rina e eu estou aqui para dar sequência aos nossos estudos aqui da organização financeira. Olá, pessoal. Sou o professor Thiago Silva, professor aqui do Centro de Mídias, e esta é a nossa aula de número 3, que tem como objeto de conhecimento problemas contextualizados, detalhamento, resolvendo problemas do cotidiano, identificando características geopolíticas que contextualizam o comportamento da economia local. Então, pegue todo o seu material aí, anote tudo da nossa aula e vamos à nossa aula. E aí, pessoal, um dos problemas que vamos ver aqui na nossa aula é exatamente este aqui, ó, endividamento, né? Quem nunca ficou endividado, né? E aí é muita coisa ali para a gente estudar. Não se preocupem não, que nós vamos ver aí tipos de empréstimo, nós vamos ver exatamente o que é uma pessoa endividada. Será que se eu só atrasar uma conta, eu já estou endividado? Pois é, essa é a questão. O que é endividamento? Vamos então esclarecer para vocês. Vamos lá, a nossa primeira reportagem. Olha aí, reportagem do CMA News. Banco Central revela que apenas 14% da população brasileira sabe o que são juros simples. E aí, olha aí ó, o problema. Será que o problema está no conhecimento? Será que a população brasileira não sabe fazer cálculo de matemática financeira, professor? Será? Olha, outra parte aí da nossa manchete aí, né? Falta de educação financeira também é um dos motivos para o endividamento brasileiro. Então, os nossos estudos aí de juros, né, professor, tem tudo a ver aí com os endividamentos do brasileiro. É isso mesmo, né? E aí, exatamente aqui, né, o título da nossa UCA, né, organização financeira. Né? Então, dentro da nossa organização financeira, lógico que a gente estuda ali a nossa educação financeira, né? Saber como lidar ali com o nosso dinheiro, né? Saber como poupar, saber como controlar os nossos gastos, saber como alcançar as nossas metas, né? E aí muita coisa que a gente tem, né, para organizar aqui dentro das nossas finanças, não é não? E vamos lá, vamos à nossa próxima reportagem. Olha aí, desemprego e falta de dinheiro não são os únicos motivos para a inadimplência no Brasil. A falta de educação financeira também afeta a vida dos brasileiros. Pesquisa realizada pelo Banco Central mostra que apenas 14% da população sabe o que são juros simples. Olha aí. O estudo mostrou que, de 0 a 100, a nota média dos brasileiros, quando o assunto é letramento financeiro, é 59. Olha aí, ó, quase a metade, tá bom? Homens jovens de 16 a 24 anos e pessoas com renda superior a 5 salários mínimos tiveram as maiores médias. Mulheres, idosos e brasileiros com renda menor do que 2 salários tiveram as notas mais baixas. Então, o que isso significa? Significa que aquelas pessoas que ganham mais, né, que têm uma renda maior, ela consegue, né, trabalhar ali com o dinheiro de maneira muito mais fácil. Ah, professor, é muito fácil a gente trabalhar com dinheiro quando a gente tem muito. Isso. Não é exatamente isso, né? A gente consegue fazer investimentos com pouco dinheiro. A gente consegue poupar com pouco dinheiro. Mas para isso a gente tem que ter conhecimento de educação financeira, né? A gente tem que ter conhecimentos de matemática financeira. E a gente, né, percebe também, né, professor, que segundo o nosso texto ali, os jovens, né, é justamente aquela faixa etária que está entrando no mercado de trabalho, né? Que é justamente a gente começa aí
as principais dívidas, né, do trabalhador. Então, é bem esclarecedor esse texto mostrando aí para a gente que também, né, conforme você tem aí mais educação financeira, né, você está mais, quando você tem menos educação financeira, você está mais propenso a se endividar. E o que é o endividamento, afinal, professor? Pois é, vamos lá. O que é endividamento? Vamos começar pelo básico. Endividamento não é igual a ter contas atrasadas ou acumuladas. O endividamento existe quando há empréstimos em aberto e compras parceladas no cartão de crédito, parcelas de empréstimos ou até mesmo boletos. Então, se você tem ali, né? Tá atrasado uma continha ali, não significa que você está endividado, tá bom? Endividamento é quando você consegue comprometer, né, a sua renda por muito tempo, né? Eu tive aqui um imprevisto, eu precisei gastar um dinheiro que era por uma conta, atrasou ali e eu ainda não vou conseguir pagar ela totalmente aqui, sei lá, em 3 meses. Isso não significa que você é uma pessoa endividada, ok? Uma pessoa endividada é aquela pessoa, por exemplo, que precisou e fez um empréstimo muito alto e não consegue, né, fazer ali o pagamento daquele empréstimo. E às vezes tem que fazer um outro empréstimo para pagar o primeiro empréstimo. E aí depois, né, vira aquela bola de neve. A gente tem dinheiro emprestado de tudo quanto é lugar e no final das contas a gente não consegue cumprir com nenhum dos nossos compromissos. Isso sim é uma pessoa endividada, tudo bem? Então entenda bem, se tiver apenas umas continhas atrasadas, isso não significa que você está endividado, tá bom? Você apenas perdeu o seu controle financeiro. Mas, aplicando as técnicas corretamente, né, você consegue ali, né, recuperar o seu orçamento, né, do modo original. Tudo bem? E como a gente acabou de falar de empréstimos, né, a gente tem vários tipos de empréstimos. Tudo bem? E alguns empréstimos têm suas vantagens e suas desvantagens. Professor, pegar empréstimo é uma coisa ruim? Nem sempre, tá bom? Às vezes, para a gente adquirir um certo bem, que às vezes é um valor muito alto, nós precisamos de alguns empréstimos. Isso não é errado, né? A gente possuir empréstimos. Por exemplo, o financiamento também é um empréstimo. E é o que normalmente a gente utiliza para comprar casas e carros, não é não? Carros e veículos, né, de modo geral, né, motos, carros e assim por diante. Mas não significa que a gente está endividado porque a gente tem um financiamento, tá? Que é um tipo de empréstimo. Significa apenas que a gente pegou um empréstimo porque a gente não possuía o valor total daquele bem, ok? E aí a gente precisou da ajuda do banco, mas que a gente vai conseguir pagar. Isso, a gente está falando em bens, né, mas existem também situações de emergência, né? Uma questão de saúde, uma cirurgia, né, que requer ali um valor sendo pago à vista, né, e você não tem aquele dinheiro, você pode recorrer aos empréstimos, né? E aí nós temos que ter cuidado, né, porque alguns tipos de empréstimos têm ali um juros mais alto, né? Nós temos modalidades de empréstimos e nós vamos apresentar aqui alguns, né, professor? Com certeza, né? E aí, dentro aqui das modalidades que a gente vai apresentar, nós vamos ver qual seria o ponto positivo, ou seja, quais as vantagens, e quais seriam os pontos negativos, as desvantagens. Lembrando que, claro, temos várias modalidades de empréstimo, como o professor Hilner acabou de dizer. Porém, às vezes você não tem disponível, né, para você, né, para o seu perfil, né, todas essas modalidades, tá bom? Então isso a gente também vai verificar aqui e, inclusive, né, quais são os perfis aqui para cada tipo de modalidade de empréstimo. Tudo bem? Então, vamos lá, nosso primeiro. Tipos de empréstimos. Não há como negar que grande parte dos objetivos e das conquistas almejadas pelas pessoas, de alguma forma, acaba envolvendo dinheiro. Realmente é inevitável. Independentemente se o seu sonho é conquistar a casa própria, um carro novo ou realizar uma viagem memorável, a verdade é que, muitas das vezes, o fator financeiro é o elo entre os objetivos e as realizações, né? Quem que não quer aí ter dinheiro ilimitado para você conseguir realizar todos os seus sonhos? Eu sou um que quero, né? A gente tenta aqui correr atrás, a gente trabalha bastante, né? E tentamos sempre aplicar aí os nossos conhecimentos de educação financeira para conseguirmos realizar
todos os nossos sonhos, né, e objetivos. Vamos lá, continuando. Não por outra razão, o mercado oferece diversas modalidades de empréstimos para facilitar a trajetória das pessoas até a concretização dos seus objetivos. Partindo deste princípio, vamos conhecer algumas modalidades de crédito, suas vantagens e desvantagens. Então, vamos aí começar a conhecer as nossas modalidades de empréstimos. Qual é a primeira modalidade, professor? É o empréstimo pessoal. Acompanhe comigo aí na tela. Essa modalidade é uma das mais comuns e acessíveis, né? Como o próprio nome já indica, o empréstimo pessoal se baseia em uma relação direta entre a instituição financeira e a pessoa interessada em contratar o serviço. Muitas vezes esse empréstimo pessoal chega até por mensagem de WhatsApp, né? De tão acessível que ele é, né? Ele acaba chegando em você de uma forma bem mais fácil, né? Mas vamos analisar também aí quais são as vantagens e as desvantagens desse tipo de empréstimo. Olha só, uma das principais vantagens, você está vendo aí, né? É a rápida disponibilidade. Não precisa nem você pedir, às vezes você está no seu trabalho e chega lá um SMS, às vezes chega lá uma mensagem de texto, né? Já de uma instituição querendo ali, oferecendo, né, os serviços de empréstimos para você. Então, o segundo ponto aí, acessibilidade, né? Se você for atrás, você não vai ter grandes dificuldades para encontrar esse tipo de empréstimo pessoal. Mas vamos atentar também para as desvantagens, né? Quais serão as desvantagens desse tipo de empréstimo pessoal? Acompanhe comigo. Primeiro deles, os juros elevados. Tem como característica esse empréstimo pessoal os juros elevados, justamente porque a empresa, né, que está oferecendo esses serviços, ele tem, de repente, poucas garantias, né? Ele vai verificar se você trabalha, de repente, de carteira assinada, né? Se você tem um emprego fixo, né? Se você tem aí se você é um servidor público. Então, tudo isso leva em consideração, né? É levado em consideração quando você não entra nesses perfis aí de segurança, eles acabam compensando aí nos juros elevados, né? E outra desvantagem que nós temos aí são os empréstimos mais limitados. Você não consegue sacar aí grandes valores. Não dá para você tirar um valor aí de um carro, por exemplo, para você já comprar um carro, né, e ir pagando ao pouco esse empréstimo, né? Ele tem aí, assim como os juros elevados, ele tem aí uma limitação também no seu valor que pode ser emprestado a você. Então, a gente citou aqui algumas, né, das vantagens e desvantagens, mas existem outras, a gente vai ver, inclusive, em comparação com as outras modalidades. Não é isso, professor? Isso aí, né? Lembrando que a acessibilidade é porque é liberado para vários tipos de perfis, né? No caso, quem é servidor público, claro, é muito mais fácil, né? Tem aquela garantia de estar recebendo seu dinheiro ali todo mês, né? Garantido. Né? Quem já trabalha ali de CLT, né? Carteira de trabalho ali, né? Empresas privadas, e aí já tem aquele risco, posso ser demitido e não ter como pagar o empréstimo. Então, exatamente por isso que tem esses juros mais altos, né? Como o professor Rione falou. E aí, claro, dependendo do seu perfil, entra ali aquele seu limite, né? Quanto você pode pegar, né? E por quanto tempo você pode pagar também, né, as parcelas. Isso aí. E, teoricamente, você não pode comprometer mais do que 35% da sua renda, tá bom? Dentro dessa modalidade de empréstimo, né? Como títulos de curiosidade. Vamos aí o nosso próxima modalidade, né? Nossa próxima modalidade, empréstimo consignado. Nesse tipo de empréstimo, quem contratou o crédito não efetua os pagamentos mensais por conta própria, pois os valores são automaticamente descontados da sua folha de pagamento, como pensionista, aposentado, assalariado ou como servidor público, tá bom? Então, aí o empréstimo consignado é aquele que já vem descontado no próprio contra-cheque. Então, quem é servidor público, logicamente, tem uma vantagem, né, no nosso empréstimo consignado. Então, vamos ver aí quais as vantagens do empréstimo consignado. Juros mais baixos, exatamente pela garantia de que você não vai deixar de pagar, né, porque já vem descontado ali no seu contra-cheque, então não corre o risco de você se comprometer com alguma outra conta que você acha mais importante e deixe de pagar o empréstimo ao banco. Por quê? Porque quando você recebe, já vai estar descontado, você já nem toca nesse dinheiro.
E aí a outra vantagem, contratação mais simples, ok? Exatamente pelo fato de que você tem ali uma garantia que já vem descontado no seu contra-cheque, então a contratação acaba sendo bem mais simples, ok? Mas, como todo empréstimo possui vantagem e desvantagem, olha aí as desvantagens do empréstimo consignado. Limites mais baixos, né? E não disponível para todos os perfis, tá bom? Então, diferente ali do nosso empréstimo pessoal, que era bem mais acessível, né? Bem mais amplo, nosso empréstimo consignado, né? Tem uma limitação, ok? Não é todo mundo que consegue fazer um empréstimo consignado. Você precisa apresentar essa garantia ao banco para que você possa, né, usufruir dessa modalidade de empréstimo, para que você possa ter esses juros mais baixos. Ah, professor, eu não tenho, né, carteira assinada. E aí, eu vou ser obrigado a usar o empréstimo pessoal? Sim, infelizmente sim. É exatamente isso que às vezes acaba complicando aquela pessoa que precisa de um empréstimo. Por quê? Porque ela às vezes acaba pegando aquela que tem, melhor, aquela modalidade que tem disponível para ela naquele momento. Então ela não pode pegar um consignado que possui juros mais baixos. Então ela acaba tendo que pegar um empréstimo pessoal que possui, né, juros mais altos ou as outras modalidades também que nós vamos apresentar ainda aqui para vocês. Ok? Deu para entender até aí? Então, seguimos em frente. Vamos para o próximo. Vamos lá, o próximo tipo de empréstimo é o empréstimo por penhor. É uma modalidade bastante antiga e que até hoje é praticada no mercado de crédito. O penhor, de maneira resumida, nada mais é do que entregar algum bem de valor como garantia de um empréstimo. Ao quitar o seu contrato, o bem penhorado é devolvido. Então, a gente fala em empréstimo de penhor, a gente lembra muito das joias, né? Aquelas joias folhadas a ouro, né? Com diamantes, né? Que valem aí um dinheiro. Então, esse tipo de empréstimo por penhor, a gente envolve algum bem de valor. Vamos ver então as vantagens e as desvantagens dessa modalidade. Acompanhe comigo. Acesso rápido ao crédito, tá bom? Você tendo posse, né, do seu objeto de valor, então é rápido você conseguir o crédito. Pessoas com restrições financeiras, então aquele objeto que é de valor, que está guardado ali na sua casa, de repente apareceu uma emergência, você tem uma facilidade maior, né, de conseguir aí esse crédito, né, e está apto a qualquer um, né? Desde que você tenha, né, o objeto de valor, você consegue lá rapidamente, né, facilmente ter acesso a essa modalidade. Vamos ver agora quais são as desvantagens. Acompanhe comigo. Juros mais elevados, né, uma compensação aí com relação aos juros, e também as desvantagens de valor para o contratante, ou seja, você está lá de posse de um objeto, vamos supor aqui uma joia, você acha que vale um valor, né? Mas quando você chegar lá, vai passar por um especialista, ele vai avaliar aquele objeto, né? E aí ele vai dar o valor. Vai ser sempre um valor menor do que aquilo que você está pensando, que você está projetando, né? Porque existem lá as garantias que o banco precisa, né, para poder consolidar esse tipo de empréstimo, não é isso, professor? Isso aí, né? E aí lembrando, né? Pessoas que possuem restrição financeira pode ser uma das opções, né? Por quê? Porque quem está com restrição financeira nem sempre consegue empréstimo pessoal, não consegue empréstimo consignado se não tiver uma garantia. Então, às vezes, acaba tendo que correr aí para o penhor. Né? As pessoas com nome sujo aí, né, nos órgãos de crédito, né? Não conseguem aí ter acesso, né? Justamente por causa dessa restrição. Então, é um tipo de modalidade que pode valer aí, no caso aí de uma emergência, né? Com certeza. Vamos aí para a próxima modalidade? Antecipação da restituição do imposto de renda. A antecipação da restituição, na prática, é uma linha de crédito disponibilizada àquelas pessoas que têm restituições pendentes de pagamento. Assim, o que o banco faz é antecipar até 100% do valor da restituição, que já sabe que o cliente tem direito, acrescendo juros e outras taxas pelo serviço. Então, o que é? Você tem ali, fez a sua declaração de imposto de renda, e aí na sua declaração de imposto de renda você vai conseguir restituir ali um valor. O que o banco faz?
antecipar, oferecer, né? Antecipar esse valor para você receber logo ali o valor que você receberia. E quando cair a restituição na sua conta, automaticamente o banco já vai lá e já pega para ele. Lembrando que, logicamente, aí está dizendo, antecipar até 100% do valor. Você vai pegar 100% do valor? Não, porque o banco vai ter que pegar ali a porcentagem dele, tá bom? Porém, né, a porcentagem dele acaba sendo menor pela garantia, porque sabe que você vai ter ali essa restituição para receber. Mas vamos lá ver as vantagens e as desvantagens. Vamos lá. Vantagem: solicitação de maneira simples e rápida, desde que você tenha ali, né, disponível a restituição do imposto de renda. E juros mais baixos por causa da garantia, né? Você vai apresentar ali a garantia, o banco vai saber que você vai receber. Até porque você vai ter que receber ali naquela conta, né, que é vinculada àquela instituição financeira. Né? Então, já é certo para ele que aquele dinheiro vai cair. E as desvantagens: valores reduzidos, porque não pode passar do valor que você vai receber ali do imposto de renda, né, da restituição, e prazos curtos. Você vai receber, automaticamente vai ser descontado ali já da sua restituição. Não corre risco você dizer assim, não, eu vou pagar só metade, depois eu pago a outra metade. Não, esquece isso, você está antecipando a sua restituição. Então caiu, você paga de uma vez. Então, prazos são curtos, ok? Muito bem. Vamos à próxima, né, professor? Vamos à próxima. Repare que todas essas modalidades, né, elas estão concentradas na garantia, né? Então, o imposto de renda, como por exemplo, né, é uma garantia, né? Se você vai receber a restituição, então é uma garantia que o banco tem de que aquele dinheiro vai vir, né? É uma garantia, então para o banco, então ele pode emprestar uma certa quantia para você com essa garantia de que você vai receber. E quanto maior for a garantia, menor é o juros. Isso. E fora a questão também, né? Quando você declara o imposto de renda, você coloca os seus dados lá, você coloca a sua conta bancária, você coloca o seu CPF, então são informações que são necessárias, né? Junto com essa garantia de que você vai poder consolidar, né? o seu CPF, né? A sua restituição. Isso são garantias que o banco precisa para poder realizar essa modalidade de empréstimo. Outra que nós estamos vendo aí, né, é a antecipação do 13º. Então, se você é um trabalhador, seja CLT, né, seja um funcionário aí, um servidor público também, o 13º é certo, né? É certo que você vai receber. Então, existe também uma antecipação com relação ao 13º. Vamos ver aí. A lógica da antecipação do 13º salário é basicamente a mesma da antecipação do imposto de renda. O que muda é que, em vez de se usar a restituição para quitar a dívida, será utilizado o valor recebido como 13º. E aí, né, tem aquela diferença, porque o 13º só vem lá no final do ano, né, diferente da imposto de renda, que chega um pouquinho antes. Vamos ver, então, as vantagens e desvantagens. Acompanhem comigo. Uma das vantagens, acesso rápido ao crédito. Como eu lhe falei, né? É uma garantia que o banco tem, né? Todo trabalhador vai receber o 13º, então é a garantia, então acesso mais rápido ao crédito. Juros mais baixos, né? Também por conta dessa garantia, né? E acesso a todos os tipos de perfil, né? Você sendo trabalhador, seja de carteira assinada, seja um servidor público, seja também pensionista, aposentado, né? Eles também recebem o 13º, então já é uma garantia que o banco tem de que ele vai receber essa quantia, então por isso que nós temos essas vantagens aí de acesso, né? Vamos ver então as desvantagens. Pouca flexibilidade para o pagamento, como o professor Thiago mencionou ainda agora, com o exemplo do imposto de renda, né? Você não escolhe quantas parcelas você vai pagar, você não escolhe, você tem que pagar aí no prazo bastante curto, tá? Você não pode prolongar esse tipo de pagamento. Pagamento justamente na época em que os gastos gerais são mais elevados. Como a gente falou, né? O 13º ele é pago em dezembro, justamente próximo do Natal, do Ano Novo, né? Que é uma época que se gasta bastante com comida, com presentes, né? Então, essa é uma desvantagem que também deve ser levada em consideração com relação à antecipação do 13º. Isso aí, né? Vamos à próxima modalidade? Cheque especial.
O cheque especial é um valor pré-aprovado que fica à disposição do cliente direto em sua conta, podendo ser utilizado sempre que quiser. Um exemplo comum do uso do cheque especial é quando o cliente gasta mais do que tem disponível em sua conta. Assim, o valor excedente é debitado diretamente do limite de cheque especial, deixando a sua conta com saldo negativo. Então, se você tem ali disponível na sua conta um cheque especial e você acabou passando alguma compra no débito, com um valor maior do que tinha na sua conta, você acaba usando o cheque especial automaticamente. Tudo bem? Vamos às suas vantagens. Simplicidade de acesso. Basta você ter ele disponível na sua conta. Se está lá, você pode usar tranquilamente. Quais as desvantagens? Altas taxas de juros e limitação de valores, porque o cheque especial, lógico, não vai poder ultrapassar ali, por exemplo, mais do que o seu salário. Isso é impossível você pagar o cheque especial dessa maneira. Tudo bem? E as taxas são bem altas. São. Também temos a modalidade aí rotativo do cartão de crédito, que é bem parecido com a do cheque especial. O cartão de crédito é um dos métodos de pagamento mais comuns na atualidade. Segundo dados do Banco Central, em 2018, havia 99 milhões de cartões de crédito ativos no país. Número este que mostra a popularidade desse serviço no mercado atual, né? Para você conseguir um cartão de crédito, né? Você não tem grandes dificuldades hoje em dia. Vamos dar sequência. Apesar disso, o que nem todos os usuários do cartão de crédito sabem é que existe um tipo de empréstimo associado ao uso do cartão, o chamado crédito rotativo. Se você não o conhece, esse é um bom indicativo de que está com as suas finanças em dia e pagando a sua fatura dentro do prazo. Vamos ver agora as vantagens e desvantagens. Olha só, vantagens. Facilidade de contratação. Você não vai ter quase nenhuma burocracia para conseguir esse tipo de crédito. Flexibilidade de uso, né? Bem fácil, hoje em dia você tem um cartão de crédito, então é bem fácil também você conseguir empréstimo no cartão de crédito. E quais são as desvantagens? Taxas de juros extremamente altas. Essa aí é um dos juros mais altos praticados no mercado, então nós temos esse tipo de armadilha também, nesse tipo de modalidade de empréstimo. Vamos lá para a próxima. Financiamento, esse aí foi o que a gente até falou no início da aula, né? Quando a gente quer comprar algum bem e são valores muito altos. Essa modalidade de compra de bens também pode ser vista, de certa forma, como um dos tipos de empréstimos. O financiamento funciona da seguinte forma. O contratante escolhe o bem a ser adquirido, a instituição financeira faz o pagamento parcial ou integral desse bem, e então o contratante se obriga a fazer os pagamentos mensais acrescidos de juros referentes ao valor pago pela financeira, ok? Quais as vantagens do nosso financiamento? Amplitude de opções para uso, né? Você pode usar para carro, moto, qualquer bem, né, de valores altos. E flexibilidade nos prazos de pagamento. Tem aí até 360 vezes, você passar 30 anos pagando, né, uma casa. Então, bastante. E quais as desvantagens? Taxas de juros elevadas, né, logicamente, e dificuldade de contratação. Não é para todo mundo, não é todo mundo que consegue financiar uma casa ou um veículo, né? Você precisa comprovar renda. Vamos lá. E afinal, qual o melhor tipo de empréstimo, né? Nós apresentamos aí algumas modalidades, vamos verificar então aí quais são, né, ou qual é o melhor tipo de empréstimo. Acompanhe aí com a gente. É isso aí, né? Para a gente saber qual é o melhor tipo de empréstimo, né? O que a gente vai ter que fazer depende muito do perfil. Do perfil da pessoa, claro. Isso aí. Se você tem um perfil para fazer um consignado que tem juros mais baixos, faça um consignado. Mas se você não tem a opção do consignado, e aí? Cheque especial, né? Ou crédito pessoal. Empréstimo pessoal. Mas se eu não tenho como fazer crédito pessoal, porque eu estou com restrição, né, no SPC, e aí? Tem o penhor, você pode... Vai pro penhor. É exatamente isso. E aí, afinal, qual é o melhor? Depende muito do seu perfil, tudo bem? Mas acompanha com a gente aí algumas situações, e aí depois a gente vai aqui dar uma discutida de qual seria a melhor opção para esse cidadão. Vamos lá. Um pescador de uma comunidade do Amazonas enfrenta dificuldades devido à escassez de peixes nos rios devido à seca prolongada.
Sem sua principal fonte de renda, ele precisa de um empréstimo para diversificar suas atividades econômicas e sustentar sua família durante esse período de crise. E aí, qual seria a melhor modalidade aí para esse pescador? Pois é, né? Dependendo aí de como seja, né, o relacionamento dele com o seu banco, ele pode ter a opção de um crédito pessoal, né? Dependendo se ele possui, né, joias ou algo de valor, ele pode fazer um penhor. Às vezes ele pode fazer parte de uma cooperativa e a cooperativa ter direito, né, a fazer empréstimo aí em nome da cooperativa e ele, como sócio, né, também ter acesso ao tipo de empréstimo. Então, várias situações, como a gente falou aqui, depende muito do perfil. Então, vamos lá, ver outra situação, vamos lá. Um agricultor do Amazonas, cuja plantação foi severamente afetada pela falta de chuvas durante a temporada de cultivo, está enfrentando perdas significativas. Ele precisa de um empréstimo para cobrir os custos de replantio, comprar insumos agrícolas e garantir a subsistência de sua família até a próxima colheita. Como a gente falou, né? Uma situação de emergência, né? Foi um desastre que aconteceu ali. Então, vai recorrer também ao empréstimo. Sem contar de que nessas situações assim, que são consideradas às vezes de calamidade, né, como a grande seca que a gente teve, né, a grande estiagem, às vezes os governos, né, criam algumas situações de auxílio para esse tipo de produtor. Né? Isso. Temos mais uma situação para a gente verificar. Acompanhe aí com a gente. Seu João é um servidor aposentado e está enfrentando alguns problemas de saúde que infelizmente terá que tratar no meio particular de saúde. Devido a estes custos em saúde, seu João terá que fazer um empréstimo para arcar com os custos do seu tratamento. E aí, viram, né? Agora é um aposentado. Se ele é um aposentado, ele provavelmente ali, né, tem a aposentadoria dele certa. Então talvez ele tenha a opção de um consignado, de um crédito pessoal ou coisa parecida, né? Então, pessoal, essa foi a nossa aula. Ok? Aqui na nossa UCA de Organização Financeira. Espero que tenham gostado e aprendido bastante. E encontro vocês aqui numa próxima oportunidade.